Gosto de vocês, gosto muito também dessa mulher maravilhosa que está aqui comigo, que daqui a pouco você vai saber quem é uma advogada defensora da infância. Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast do Ninho. Quem ainda não segue o nosso Instagram, por favor, @podcast do Ninho. E antes de eu abrir para Marília Angela, a advogada defensora da infância, que vai falar tudo sobre os direitos das crianças, dos jovens, adolescentes, né? Guarda compartilhada, violência doméstica, enfim. Um tema importantíssimo e fundamental, porque quem cuida da infância está cuidando aí de toda a sociedade, né? De tudo que está por vir. Tudo começa ali na infância. Eu preciso agradecer os nossos queridíssimos patrocinadores. Passalinho para crescer livre. A Poema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade, construindo espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, a sua beleza e cuidados e o nosso compromisso em transformar os seus dias. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Marília, queridíssima, muito obrigada. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite aqui. Seja muito bem-vinda no nosso Ninho. Obrigada, Fabi. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, nesse espaço que eu tanto admiro e gosto, né? Tanto que movimenta e impulsa a gente. Ai, que legal, gente. A Marília, ela aqui de Botucatu, e era isso, né? Ela veste a camisa da infância, das crianças. Então, assim, por mais que a gente não se encontre, né, diariamente, a gente se encontra em alguns eventos e coisas assim, mas eu sinto a Marília muito próxima a mim, sabe? Eu me identifico com a Marília, porque a gente tá até falando assim, nossa, eu vou colocar uma roupa assim de... que vai remeter a algo de vamos batalhar, né? Vamos batalhar. Empoderamento. De empoderamento, sabe? Porque é muito sobre isso, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né? Sobre essa questão da violência doméstica. Eu acho que a violência que acontece dentro de casa com as crianças, sim, né? Porque eu acho que isso é um tema fundamental. Eu faço muitas postagens no Ninho, né? Falando que castigo não funciona, que tapa, sim, não funciona, cinta não funciona. Porque a criança não vai realmente refletir, né? Que, nossa, eu aprendi muito com o que acontece agora, com esse castigo, né? Com o cantinho de pensamento, coisas assim, que eu não posso fazer o que eu fiz. Ninguém faz isso, ninguém aprende dessa forma, né? Sim. A gente se sente horrível. Eu lembro quando eu era criança, quando meu pai me deixava de castigo, eu queria fugir de casa. Em um momento eu pensava que eu tinha feito coisa errada, sabe? Não. Quero fazer minha malinha e sumir daqui. Não quero mais morar porque ninguém me ama. Eu também não me amo. Eu sou horrível e tudo mais. E quando eu faço essas postagens, as pessoas ainda colocam: imagina, eu bato mesmo. Eu bato de cinta. Eu apanhei, tô aqui. Eu apanhei, tô aqui. Eu apanhei e sobrevivi. Sabe? Aí vem com essa coisa mimimi, porque daí acha que a gente é mimimi. Sim. E as pessoas não conseguem entender que existe um caminho do meio. Sim. Mimimi é o quê? É você não colocar limite, você liberar tudo. Não é sobre isso. Mas é pra gente não agir, né, de forma violenta com as crianças. Claro. O que você pensa sobre isso, Marília? Nossa, muita coisa. Espero que a gente consiga tratar o tema com uma certa leveza, né? Embora seja difícil, um tema complicado. Mas acho que hoje, Fabi, assim, até fazendo um paralelo, né, com essa coisa que você falou do passado e tudo mais, hoje em dia a gente tem muito avanço, né, de científico mesmo, de estudos que mostram que a gente conhece muito melhor a infância hoje do que se conhecia no passado, né? Questão de traumas, do ponto de vista psicológico, acho que, assim, não tem como a gente espelhar o que aconteceu no passado e trazer para os dias de hoje em relação à violência.
Então, assim, apanhei, tô aqui e tudo mais, aí você vai ver a pessoa tem um monte de traumas ali, né? Questões de ordem psiquiátrica, Você já pensou que você poderia ter sido muito melhor? Exato. Se você não tivesse passado por isso. Então, o respeito à infância, e assim, falando também como advogada, né? Como cá que estou, essa proteção, né, integral da criança e multifacetada, ela se reflete também na legislação. A gente tem uma legislação que é espelho para o mundo inteiro, assim, em relação à ótica protecionista. É maravilhosa, né? Maravilhosa. E ninguém lê? Exato. Ela não pegou, né? Às vezes a gente fica perguntando. Não pegou, não viralizou. Não viralizou a lei. Mas a gente tem o ECA, que é maravilhoso, assim, do ponto de vista da proteção e tudo mais, né? Então, é pela efetivação dele que a gente batalha todos os dias, né? Dentro do judiciário. Pra gente que é leigo, o que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. O que tem nesse estatuto? Ele é uma lei, na verdade, assim, muito completa, que aborda tanto questões de ordem civil quanto questões de ordem criminal. Então, a gente brinca que ele é a Constituição da infância, assim, né? Ele é onde a primeira lei que a gente para a qual a gente olha quando a gente fala de proteção de crianças e adolescentes no Brasil. Então, né, ele reúne uma gama, assim, desde viagem de criança e adolescente, quais são os requisitos e como funciona e tudo mais, até falar sobre o que é de fato violência, falar o que é proteção, medidas de proteção que são aplicadas em determinados casos, né, até de uma forma gradual, né, assim, partindo de linhas de proteção mais brandas, né, para crianças que sofrem violações de direitos de uma forma um pouco mais rasa, até violações mais profundas, né? Então, ele é a Constituição, assim, ele é o nosso norte, dentre outras legislações, até internacionais, Convenção da Criança, do Direito das Crianças da ONU, né, e outras legislações que acompanham esse arcabouço ali, que dão essa proteção. Até o próprio Código Civil também, que regula, por exemplo, questões como a guarda compartilhada, como você falou no início, né? Então, é tudo isso. E você olhando, como você conhece bem esse estatuto e a realidade do nosso país, né, e dos lares e tudo mais, o que você sente que há um contrassenso, assim, do que está ali e do que está aqui? Tem algo que você possa colocar pra gente, assim, de importante? Eu acho, Fabi, que assim, o ECA, quando a gente analisa ele também, né, em conjunto com outras questões, ele é muito bom, assim, muito completo. O que falta no Brasil, o que choca, é a falta de efetividade dele e fiscalização. Então, a nossa maior dificuldade é a implementação, não só do ponto de vista, assim, de fiscalização policial ou judiciária, mas da própria consciência que as pessoas têm em relação a ele. Então, por exemplo, guarda guarda, né? Não só compartilhado, ali na lateral. As pessoas têm muita impressão de que isso é a residência da criança, né? Onde a criança mora, quem que detém o poder ali de morar com a criança. E, na verdade, ela não é só isso, né? Então, ela é uma construção hoje, por exemplo, a guarda compartilhada, ela é a regra da lei, né? Então, foi uma batalha, inclusive, né, judicial, para que mudasse o Código Civil a partir dessa ótica também do respeito à parentalidade, né, tanto pai quanto mãe, em relações homoafetivas ou não, né? Então a gente parte desse pressuposto que essa lei ela deveria pegar, né? As pessoas deveriam aplicar ela como de fato ela está ali do estatuto, está posta na lei, né? Essa é a nossa batalha para que ela seja cumprida adequadamente. E Marília, essa questão da violência, né? Porque eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre ficar martelando, sempre ficar martelando. Às vezes eu tenho a sensação de que, nossa, mas eu já falo tanto sobre isso, eu vejo tantas pessoas tão legais falando sobre isso, que o tapa não, né? Que é uma violência, que isso não contribui. É interessante, né? Porque, assim, mulher não se pode bater, em idoso não se pode bater, em animais não se pode bater, mas na criança ainda tem um lugar de que pode, porque Sim. é educação, eu estou educando meu filho, né? Agora eu quero saber o seguinte, que é uma curiosidade que eu tenho. Se eu vejo uma cena de, sei lá, um pai ou uma mãe batendo no filho no supermercado, porque o filho fez alguma coisa, o pai vai lá e dá um tapa, e dá um beliscão e não sei o quê. O que eu posso fazer com isso? Eu vou para casa e fico refletindo ou eu tenho um lugar que eu possa estar denunciando? A criança, Fabi, ela goza de uma proteção integral e prioritária. Assim, isso está na legislação do ponto de vista até de dotação orçamentária para a política pública de crianças e adolescentes. Então, isso está na lei. A criança é a nossa prioridade máxima dentro da legislação.
A criança é prioridade máxima dentro da legislação. Exato. Agora vamos trazer isso para as nossas vidas, na Exato. real. Então, lei da palmada. Não pode bater. Nem do ponto de vista da correção. É lógico que, assim, né, alguém que cometeu algum desvio, estava muito estressado, né, aconteceu algum acidente, digamos assim, houve uma extrapolação, né, de... Extrapolamento? Extrapolação. Alguém extrapolou. Alguém extrapolou. Então, assim, é lógico que quando alguém extrapola em relação ao cuidado, né, da criança, acaba batendo, dando um tapa, assim, e tudo mais, essa pessoa não vai ser condenada pelo judiciário, vai perder a guarda e vai sofrer um processo criminal. Essa não é a ideia. Mas até do ponto de vista, assim, como esse exemplo que você trouxe, estava no mercado, você não só deu um tapa, né? Você expôs a criança também ali de uma forma coletiva, né? Dentro do ambiente em que a gente reforça a proteção. A violência contra a criança, ela segue o que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Então, é um dever do Estado fiscalizar a proteção da criança. Então, a partir do momento em que isso chega para o Estado, então, por exemplo, é aberto um boletim de ocorrência ou há uma denúncia, é chamada a polícia e tudo mais, o Estado automaticamente abre uma investigação para fazer a análise dessa situação. Seja para averiguar que foi um caso isolado, um ato isolado, uma coisa de momento, a criança não sofre um trauma, a criança tem um vínculo fortalecido ali com os pais, né, e todas as pessoas que estão ali dentro da parentalidade, né, de uma forma em geral, família extensa, avós, tios e tudo mais. Então, se isso é verificado, que foi um ato isolado, esse inquérito provavelmente ele vai ser arquivado, né? A pessoa vai levar uma advertência. Uma advertência, né? Mais. Mas depois de 3, né? Exatamente. Mas é meio essa ideia mesmo, assim, isso fica no registro. Né? Então é importante que haja esse registro, porque em casos de violência intrafamiliar e doméstica, né, no caso seja da mulher, seja de uma pessoa idosa, né, pessoas vulneráveis, como a gente estava falando aqui, a gente precisa desse registro, inclusive para direcionar a política pública. Né? Então a subnotificação de casos, ela também é um problema, porque normalmente é uma violência que acontece dentro de 4 paredes. Então é essa quebra que a gente precisa fazer. Assim como no caso de violência contra a mulher, por exemplo, que está mais difundida, né? A gente fala mais na mídia em relação a esse ponto do que em relação à criança. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Tem essa, a gente entende hoje que tem que sim meter a colher. Tem que meter a colher. Em criança a gente também tem que meter. Exatamente. Só que daí o pai fala assim, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que educo. Exato, mas aí, Fabi, a gente se baseia na lei. A lei diz que nós somos corresponsáveis pela proteção. Né? É uma aldeia para educar uma Exatamente. criança. Né? E é Estado, família e sociedade. Né? Então, a sociedade está aí incluso todas as pessoas que partilham, né, dessa ideia. Então, esse é o ponto. A gente tem que denunciar para não haver subnotificação e para, de fato, verificar se aquela criança está sofrendo uma violência ou não. E, assim, o judiciário, ele não dá as respostas mais efetivas, né? Mas, muitas vezes, é acionada a rede de proteção. Então, tem o Conselho Tutelar, né? Tem o CRAS, tem as redes, o CREAS, as redes de apoio da assistência social, aqui em Botucatu também, né? Funciona dessa forma. ONGs mesmo que são voltadas para a proteção da infância e que podem acionar e dar um direcionamento, encaminhamento da própria família para algum acompanhamento psicológico, ou verificação de que se a criança está indo para a escola ou não, se está havendo uma violação do ponto de vista educacional, né? A gente está aqui no ambiente educacional, é importante falar isso. Então, todas essas demandas, né, essas medidas, elas vão ser tomadas a partir da notificação de algum caso, de fato. E eu acho que é importante a gente falar também, né, Marília? Tem tantas formas de violência, né, contra a criança. E a gente fala disso, que tá ali, que é na cara, não sei o quê. Mas quando eu penso, por exemplo, num espaço, né, dessas creches públicas, por exemplo, onde eles colocam 20 crianças, 30 crianças, numa sala desse tamanho, crianças, bebês, né, com 3 professores, um professor e 2 auxiliares que vão para uma sala e vão para outra sala. Sabe, essas crianças não têm espaço, essas crianças não têm parque, essas crianças não têm colo. Isso também é uma forma de violência contra a infância. Sem dúvida. Nossa, várias camadas, né? A gente poderia ver, não só do ponto de vista da saúde mental do educador que está ali. Total. Né? Então, assim, quando a gente fala também em escolas, né, de tempo integral, como vem surgindo várias políticas públicas em relação a isso, a gente também tem que olhar para a saúde mental ali da pessoa que está ali cuidando, né, e destinando, porque realmente a criança vai demandar, muitas crianças mais ainda, né, uma atenção especial,
né, como a criança requer. Então, a gente pode olhar várias camadas desse ponto. Mas, com certeza, Fabi, pode ser considerado uma violação. Até porque a criança, e isso está na lei também, ela é um ser em desenvolvimento, né? É um ser em amadurecimento, né? A gente até tenta não falar, tem muita doutrina sobre isso, não falar da imaturidade da infância, né? Fugir um pouco desse termo, porque justamente a criança é madura pelo que ela precisa ser, né? Então, a gente não precisa olhar por um viés adultocêntrico e olhar a imaturidade da infância a partir disso, né? Então, a gente precisa olhar a criança como madura para a idade dela, correspondendo ao que se espera daquela idade. Mas justamente por isso a gente precisa garantir espaço livre, autonomia, né? Alimentação. Muitas das crianças às vezes passam fome, né? Vão para a escola sem comer. Ou comem coisas que não vão nutri-las. Exatamente. Então são várias camadas, por isso que eu falei, né? Em relação à análise da violência. Do ponto de vista intelectual, emocional, educacional, alimentar. Afetivo. Né? Afetivo, sem dúvida, né? Ter o educador ali de referência, né? E até porque, Fabi, isso me lembrou até um outro gancho aqui. A escola, muitas vezes, ela é o principal local onde a gente vai descobrir, onde vai ter o que a gente chama de revelação da violência contra a criança. Porque essa criança desenvolve um elo, uma ligação tão forte com esse educador, que é para esse educador que ela vai comunicar que ela sofre violência familiar. Né? Então, hoje no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma lei que garanta o empoderamento dessa criança para que ela reconheça que ela sofre violência. Porque né, a gente tem essa necessidade de uma quebra, às vezes, que o carinho pode ser uma violação, né, do ponto de vista sexual, ou mesmo que o bater ele é um ato violento, ou que o abandono ele é também intelectual, né? A gente tem que fazer uma conscientização da população de uma forma em geral, não só da criança. Mas no estado de São Paulo a gente tem uma lei que garante que a criança reconheça. E mesma coisa em relação ao educador, né? Que esse educador também esteja preparado para receber uma revelação de uma violência e saber dar um encaminhamento, né? E não falar para a criança, perdão. Eu vou falar para a criança, não fala sobre isso aqui porque a gente precisa, né? Você precisa falar isso na frente de outra pessoa. Aí você trava a criança. Né? Então, que esse educador também esteja preparado para receber essa notícia em relação à violência e saber acolher essa criança. Porque muitas vezes, e essa é uma crítica que se faz no judiciário, a gente olha para a punição e não para o acolhimento da vítima. Né? Então, a gente precisa acolher essa criança. Até porque, senão, ela vai ser submetida a um exame de corpo de delito, que às vezes é desnecessário, porque a violência é psicológica, né? Então, às vezes a gente não precisa ali de um exame que seja um pouco mais invasivo e tudo mais, ou a gente vai expor ela a um depoimento especial, né? Que vai ser uma audiência no fórum, né? Gravada ainda, que seja com um psicólogo, que tome todos os cuidados, vai ser traumatizada, né? A criança vai ficar traumatizada. Então, a gente precisa treinar esses educadores realmente para receber essa denúncia, né? Receber essa violação, né? A informação, e ele saber lidar com aquilo, tanto do ponto de vista da criança, quanto do ponto de vista daí, de fato, né? Para punir o agressor, né? Ir atrás de uma investigação adequada, lícita, né? E tudo mais. Esse olhar necessário. Vou fazer uma pergunta para você sobre o brincar da criança, mas antes eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Passalinho para crescer livre. A Poema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi. Arquitetura e liberdade, construindo espaços autênticos. Ante os cabeleireiros, a sua beleza e cuidados e o nosso compromisso em transformar os seus dias. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Essa questão do brincar, né, Marília? A gente vê muito, né? É direito da criança brincar, é direito da criança brincar. Como que isso está sendo roubado da vida das crianças? Isso me lembrou quando você falou do professor, do educador que está ali com a criança, que é quando a criança tem lá uma afinidade, acaba revelando coisas. E é muito interessante que na Casa do Ninho, quando era na outra Casa do Ninho ainda, tinha uma criança que no seu brincar, ela estava se expressando e batendo numa boneca. Né? Então, ela estava nos contando que alguma coisa estava acontecendo nesse sentido. E depois a gente foi descobrir, conversando com que essa criança estava apanhando. Né? Então, assim, a gente está atento porque as crianças, né, como diz o Loris Malaguzzi, são as mais de 100 linguagens, né, que a criança
que a criança tem. E é isso, né? E esse brincar que está se perdendo tanto. Né? Hoje em dia, a criança ela tem que ser quietinha, paradinha, boazinha, em frente às telas, hipnotizadas. Né? Ela não tem esse espaço para ser criança, né? Ou é uma agenda muito cheia, muito lotada, com um monte de atividade, um monte de coisa, né? E crianças em apartamentos fechadas, que não tem esse movimento, né? Que a gente tá falando da creche, de espaço livre e tudo mais. E acaba que elas não conseguem também ter esse espaço para elas poderem se expressar, né? Sim. Brincar e serem crianças. Entendi. Isso no estatuto é muito importante, né? Quando fala do brincar. Sim, e em leis esparsas também. Então, o direito a brincar, brincar é um direito da criança, garantido pela legislação. Né? Até tem uma lei recente, que é a lei da parentalidade positiva, que também vem tratar em relação a esses cuidados da criança, né? do brincar e tudo mais. Então, o brincar, ele é um direito. A gente tem que partir desse pressuposto. E se a gente olha, como eu falei, né, antes, que a criança ela é o prioritário, né, o ente prioritário ali da lei, a gente precisa garantir com prioridade adequada que esse direito ele seja de fato garantido. Então, a criança quietinha, né? Muitas vezes a gente vai olhar para as férias e tudo mais da criança, os condomínios ficam mais cheios, as crianças ficam mais barulhentas, tem mais crianças circulando pelas áreas comuns do edifício, e a gente vê muito, férias vai, férias vem, a gente vê essas notícias na internet em relação a pais que recebem notificação do condomínio em relação a barulho. Né? E criança faz barulho, e que bom, né? Criança que faz barulho é criança saudável, né? Criança que se suja é criança saudável. Então, realmente, a gente precisa olhar para isso como um direito autônomo da criança, né? Então, é fundamental que a gente esteja fiscalizando do ponto de vista positivo que essa criança tenha espaço livre para brincar. E sobre essa questão da guarda compartilhada, divórcio, vamos entrar um pouquinho nisso? Vamos. Eu esqueci o nome agora, mas quando a mãe fala mal do pai da criança, alienação parental. Tema polêmico. Quando o pai fala mal da mãe, nossa, que situação difícil, né? Sim. E essa criança ali no meio, sofrendo, porque Sim. isso causa um sofrimento. Imagina, ela ama o pai, ama a mãe. Né? Como é que você costuma lidar com isso, assim, né? Eu sei que você trabalha com formação, né? E esse olhar, né? Sensível e difícil ao mesmo tempo, né? Sim. Fabi, nossa, tem um polêmico real, sim, porque a alienação parental, ela precisa de um cuidado muito especial de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Como eu estava falando, a guarda compartilhada, ela é a regra da lei. E em decorrência da guarda compartilhada, o tempo de convivência entre, né, os dois, pai e mãe, mãe, qualquer que seja a composição familiar, mas o tempo de convivência entre as pessoas, né, de relacionamento afetivo da criança mais próximas, ela é um direito da criança também, de forma autônoma, inclusive de conviver com avós, família extensa. Então, esse é um princípio, assim. A gente vai regulamentar tempos de convivência diferentes se for dos melhores interesses da criança. A gente usa melhor interesse, mas a doutrina vem alterando, porque não é só um melhor interesse, são vários, né? Então, esse é o nosso pressuposto. A alienação parental, a gente toma muito cuidado em relação a ela, inclusive do ponto de vista do gênero. Porque muitas vezes a criança, né, isso, estou te falando também, aconteceu uma audiência pública que discutiu a revogação ou não dessa legislação, porque o Brasil é o único país que existe, né, tem uma legislação dessa, que faz essa menção à alienação parental. Em outros espaços essa legislação já decaiu e não existe, mas no Brasil ela ainda se mantém, e eu sou particularmente favorável à manutenção. Vou explicar até por quê. Mas a alienação parental, a gente tem que tomar esse cuidado porque ela surge, em alguns casos, a partir de uma denúncia da mãe, né, vou tratar aqui da questão de gênero, da mãe em relação a um pai abusador, em que a criança começa a apresentar sinais de rejeição dessa figura paterna, e a partir daí essa mãe que começa a cuidar da criança e zelar por ela é acusada de alienação parental e às vezes inverte guarda e tudo mais. Esses episódios que acontecem e muitas vezes circulam nas redes sociais, ele é excepcional. Né? Então, assim, o judiciário não vai
alternar a guarda por conta de uma alegação de alienação parental ou qualquer coisa do tipo. É feita uma análise, passa normalmente por entrevistas psicossociais. Então, assim, para tirar e inverter a guarda de uma forma liminar, precisa ter muita prova robusta de que esteja havendo uma violação. Como você falou, alienação parental, está na lei também, ela é por si só uma violação de direito da criança. Ela é uma violência psicológica, porque fere o desenvolvimento da criança. Está na lei. Então, você vê como o direito é bom senso, né? Que você traz essa questão e ela é, de fato, positivada, está lá na lei. Então, o que a gente precisa observar nesses casos de alienação parental, e por isso que eu sou favorável à lei, é que ela dá um norte pra gente. Ela é uma lei com viés educativo muito importante. Então, o que a gente até faz uma diferenciação entre a prática dos atos alienantes, que é uma análise muito objetiva. Então, por exemplo, a mãe ou o pai nega informação em relação ao estado de saúde da criança, não compartilha carteirinha de vacinação. A criança tem plano de saúde, às vezes, vinculado a um pai, né, um dos pais, e o outro não tem acesso à carteirinha, do plano, não sabe rede de referência. Então, você sempre fica vinculado ao outro, né? Então, se um está fazendo a convivência da criança, né, convivência familiar, acontece alguma coisa com a criança, tem que ligar para o outro para ver para qual hospital tem que ir. Então, ela dá para a gente esse norte, né? Não pode mudar de cidade sem autorização expressa do outro, né? Quando a cidade de referência da criança é, por exemplo, Botucatu. Você vai mudar de cidade, tem que haver um motivo, às vezes tem que haver uma ação judicial para discutir a possibilidade ou não, porque a manutenção da criança no local onde ela está, ela é fundamental. Então, esses são os atos alienantes que a lei vai norteando a gente, né? E aí, poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, dando exemplos, né, em relação a isso. Mas isso é o que vem muito na prática. Omissão de histórico escolar, então, a pessoa que às vezes não reside com a criança, né? O pai ou a mãe que não reside não fica sabendo quando tem a reunião da escola. Então, essas informações em relação à criança, elas têm que circular dentro da família. Né? Ela é um dever, vamos tratar dessa forma. Mas, diferentemente dos atos alienantes, que são essas questões que a gente vai averiguar de uma forma muito pontual, existe a síndrome da alienação parental, que é quando a criança começa a refletir, de fato, o que vem sendo criado. Seja a desqualificação da figura paterna, como né, no exemplo que você colocou, seja a dificuldade que o pai às vezes tem, ou a mãe, né, de conviver com essa criança. Então, assim, meu final de semana, citando um exemplo da praxe, é o meu final de semana com meu filho, aí acontece alguma coisa, tem um evento que foi marcado de última hora, uma viagem que a pessoa não avisou, e aí essa visitação, né, essa convivência, ela é dificultada. Então, isso vai minando o relacionamento da criança com o genitor que está sendo alienado, e aí acende a nossa luzinha. Essa criança vai sofrer os efeitos da síndrome da alienação parental, que é isso que a gente chama, né? Como que a gente rebate a síndrome da alienação parental? Com vínculo fortalecido. Então, é muito importante que a criança conviva com esse genitor, que tenha uma experiência positiva, né? E que a criação de uma narrativa falsa, ela não vai ter espaço, porque esse vínculo está tão favorecido, tão fortalecido, como diz o Bowlby, né? Que vai garantir que essa criança não seja, então, alienada. Né? Então, essa diferenciação ela é muito importante. O que é a síndrome da alienação parental, o que é a prática dos atos alienantes, né, de fato. Então, regra. Informação sobre a criança tem que circular. Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ter acesso à agenda da escola, ao boletim da criança, as informações que são relevantes, seja em relação à viagem, que dia que vai viajar, para onde que vai viajar, quantos dias você vai ficar no hotel X. Essas informações, por mais que elas às vezes sejam difíceis de serem passadas, elas precisam circular para que todo mundo tenha ciência do que está acontecendo com aquela criança. Inclusive para a gente observar o norte da criação, né? Sim. Que todo mundo esteja afinado. E até que idade que a criança pode escolher? Falar, não, eu não quero mais ir na casa do meu pai. Ou eu não quero mais na casa da minha mãe. Fabi, ótima pergunta. Porque é muito difícil falar sobre isso. Porque, assim, eu vou te falar também do ponto acadêmico, né, que eu defendo. A criança, ela tem autonomia. A gente tem uma tendência, inclusive legislativa e judiciária, de anular a voz da criança. Né? Até a própria etimologia da palavra infância vem da ausência de voz. Né? Então, a gente precisa olhar para essa infância
de uma forma a garantir a autonomia da criança para falar e expor suas vontades. Então, assim, eu acho muito difícil a gente cravar. Tem uma coisa que as pessoas acham que é assim, a partir dos 12 anos ela já pode escolher, porque é quando, né, começa a adolescência. Não é a regra, né? A gente vai olhar para a voz dessa criança e ainda que ela tenha 5 anos de idade, a gente vai observar o que ela tá falando. Porque às vezes com 12 anos o que ela quer é o oposto daquilo que é bom para ela. Exato, né? Bem colocado. Então, assim, é muito importante a gente olhar para essa criança de uma forma, né, não um olhar adultocêntrico, respeitar a voz dessa criança. Mas também é importante que a gente, como pais e mães, a gente tenha consciência de que a gente precisa nortear, né, o melhor interesse do nosso filho ali e orientar, né? Então, saber que às vezes não quer ir para casa do pai ou da mãe, porque às vezes a mãe faz a tarefa do dia a dia, tá ali com as funções mais difíceis, né? Eu tô falando a mãe aqui do ponto de vista estatístico, né? Mas tem essa dificuldade, às vezes, querer morar com o pai, porque o pai é um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, né? Não tem tanta regra e tudo mais. Então, por isso que eu falei que os pais precisam estar alinhados em relação à criação. Mas não existe uma regra em relação à idade. A gente vai observar o contexto de uma forma geral, né? Mas o que eu posso falar existe um direito à convivência com ambos. Né? E essa convivência, ela depende de cada família. Também não tem uma regra. Né? Não é a cada 15 dias que a pessoa... né, tem que ver, ou né, só vai ser de forma alternada, ou não vai pegar durante a semana, é errado alternar as residências. Depende, cada família é uma. Então, a análise do direito de família, ela é muito casuística. Né? A gente vai sempre olhar a criança como ser da roda aqui, né, e a partir disso traçar estratégias conjuntas, né, em relação à proteção daquela criança, seja de qual forma ela for. Nossa, mãe, quanta coisa! E como é difícil, né? Porque você tem que entender todo o histórico, né? Todo o ambiente, tem que sentir, tem que... Não dá pra ter uma receitinha. Se acontecer isso, é isso. Se acontecer isso, é isso. E pronto, acabou, é dessa forma. Exato. Não é, né? Não. Tem que olhar pro todo. E até a gente tava falando de alienação parental. A lei de alienação parental fala em perícia biopsicossocial. Né? Não é nem com a assistente social e a psicóloga ali do fórum que às vezes vão nortear. É realmente voltar assim, ao início do relacionamento dos pais, antes da concepção da criança, para entender formas de ruptura. Então, por isso que eu falei, é uma análise muito casuística, e essa é a grande dificuldade de atuar no direito de família, em especial com crianças e adolescentes, que a gente não consegue cravar nada, né? Vai depender do que tá ali, do jeito que tá, que fase processual que tá, que fase do litígio tá, se esse conflito ele tá escalonado ou não, se, né? Qual é a forma de diálogo dessa família. Então, isso tudo é, assim, para nós, advogados familiaristas, muito caro, né? A gente precisa olhar para isso com muito cuidado e afeto, assim. Nossa, mas que trabalho lindo, Marília. E necessário, né? E tudo, né, olhando para esse ângulo da criança, da infância, desse ser com voz, né, competente, que está ali, que precisa ser visto, ouvido, respeitado, né? E que bom que temos pessoas que nem você, que está nessa luta. Marília, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que, né, encerrar. Se deixasse, nossa, mãe, que vontade de começar a destrinchar todas as guardas, todos os tipos, os parágrafos do ECA, entendeu? Ficamos pro próximo, né? Próxima. Não, e Fabi, toda vez que a gente se encontra, embora a gente se encontre pouco, não é uma convivência diária, como você bem colocou, toda vez que a gente se encontra gera faísca, né? Então a gente fica... Então é muito bom estar aqui. Obrigada, agradeço mais uma vez. Porque a gente assim, quer que o negócio funcione. Exato, e que essa criança seja olhada do ponto de vista integral, como ela merece ser. Seja do ponto de vista legislativo, acho que essa é a nossa dor, né? Que isso se reflita no âmbito municipal, estadual, federal, né? E que essa proteção da infância ela seja de fato efetivada como o ECA prevê. Acho que essa é a ideia. É isso aí, vamos divulgar o ECA, gente. Vamos ler o ECA, divulgar, vamos começar a destrinchar esse ECA de frente para trás, de trás para frente, né? Porque ele tá aí e não é à toa. Isso aí. Muito obrigada, Marília. Obrigada mesmo. Se você quiser falar alguma coisa para não, só agradecer, uma honra estar aqui, é uma inspiração, essa casa é uma inspiração, espero que isso vire política pública um dia, eu sempre falo sobre isso. Estamos na luta. Então, é só agradecer mesmo e fico à disposição para outras oportunidades e à disposição também para tirar dúvidas, se for o caso. Obrigada, eu agradeço. Isso aí. Gente,
E agora a gente fica aqui com os nossos patrocinadores. Obrigada e até a próxima. Passalinho para crescer livre. A Poema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Copaíba vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade, construindo espaços autênticos. Andros Cabeleireiros, a sua beleza e cuidados e o nosso compromisso em transformar os seus dias. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Com meu cavalinho eu vou passear. Com meu cavalinho eu vou passear. Troto, troto bem ligeiro, ando devagar. Troto, troto bem ligeiro, ando devagar. Com meu cavalinho eu vou passear. Com meu cavalinho eu vou passear. Troto, troto bem ligeiro, ando devagar. Troto, troto bem ligeiro, ando devagar. Com meu cavalinho eu vou passear. Com meu cavalinho eu vou passear. Troto, troto bem ligeiro, ando devagar. Troto, troto bem ligeiro, ando devagar e vou empinar. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos. Com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino. E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar.